Vamos então começar escala espírita. Aqui é a questão 100, como eu falei na nossa última gravação. Aqui é o Kardec falando, a gente não tem nenhuma pergunta aqui, nós temos o Kardec explicando didaticamente com o professor como ele era, né? Para que a gente possa entender. Então o Kardec coloca aqui, observações preliminares. A classificação dos espíritos é baseada no grau do seu adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições das quais ainda precisam livrar-se. Essa classificação, contudo, nada tem de absoluta. Nós já falamos sobre isso, né? É uma questão de matizes, né? Uma questão de nuances. Se considerada em seu conjunto, cada categoria representa um caráter bem definido. Porém, a transição é imperceptível de um grau a outro. Quer dizer, não existe uma escala. Terminou a tal, vai para o 2. Não existe. Isso é uma convenção nossa, né? A diferença de um para o outro são nuances. É uma escala imperceptível que o espírito vai saindo de uma posição, né? Ele vai se limpando, vai se clareando, né? Vai se iluminando aos pouquinhos, em vários matizes, em várias nuances, ele vai crescendo. É o que ele está colocando aqui. Porém, a transição é imperceptível de um grau ao outro e nos limites a nuance se apaga, como acontece nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se, portanto, formar um maior ou menor número de ordens conforme o ponto de vista sobre o qual a questão é considerada. Então vamos lembrar aqui sempre que é uma questão didática do Kardec, né, que ele é colocado. Nós precisamos entender também que o Kardec está colocando todas essas explicações e esse desenvolvimento do ponto de vista moral, o desenvolvimento moral, o crescimento moral. Até porque a gente precisa entender que ponto de vista, é óbvio, né? É a vista de um ponto, mas é a colocação de cada um. Então a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente hoje em dia, na época em que nós estamos vivendo, onde as pessoas se degladiam, as pessoas se matam por causa de ponto de vista político, ponto de vista religioso, futebolístico. As pessoas brigam, se agridem por causa de futebol, por causa de eleição, por causa de partido político, né, por causa de religião. Então nós precisamos entender que nós temos que respeitar o diferente, e a gente aprende com a diversidade, a gente aprende com o diferente. Então eu não sou budista, eu sou espírita, mas tem um monte de coisas dentro do budismo que eu admiro muito, que eu acho fantástico. Eu não sou judia, mas eu tenho um monte de coisas no judaísmo, principalmente na Torá. Tem um monte de coisas na Torá, um monte de coisa da Cabala que lembra muito. A gente vai ver que o espiritismo, os ensinamentos espíritas traz muita coisa que os judeus já conheciam lá atrás na Cabala e vem nos explicar. Então, nós temos que respeitar a religião, o ponto de vista do outro. Até porque a realidade às vezes não tem nada a ver com o ponto de vista. Você vê uma pessoa analisando uma situação, ela analisa de um jeito, o outro analisa do outro, cada um no seu ponto de vista, e nenhum dos 3, 4, 5, às vezes, pontos de vista está dentro da realidade. Existe uma outra colocação que é a realidade. Então, para a gente chegar na realidade, a gente precisa ter um estudo, a gente precisa fazer uma análise profunda, isenta de pré-conceitos, isenta de pré-julgamentos. E é muito difícil, a gente tem uma passionalidade muito grande, a gente às vezes não, na maioria das vezes a gente não consegue olhar para nada sem já pré-julgar, sem já pré-conceber um conceito, sem colocar na caixinha. Fulano é assim.
Ciclano é assim, essa religião é ridícula, aquela religião é horrorosa. Isso não existe. Aquela pessoa é má, aquela pessoa é boa. Também não existe num planeta de provas e expiações. Existe sempre o lusco-fusco. São poucos aqueles que são missionários aqui nesse planeta, que realmente são espíritos melhores, que vêm aqui porque querem. Chico, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são aqueles que são missionários, né? Francisco de Assis, são aqueles que são missionários, vêm para o planeta para ajudar a melhorar o planeta, mas a gente conta nos dedos de uma mão. Todos nós estamos aqui porque somos espíritos imperfeitos, e nesse planeta não existe bom, existe aquele que se cansou do mal, não existe vítima. Existe aquele que está em sintonia com determinadas situações, porque precisa aprender, precisa passar por elas, porque já fez outros passarem por essa situação em outras vidas, ou às vezes até nessa mesma encarnação. Então, a hora que a gente precisa entender, que é o que ele está colocando aqui, né? Pode-se, portanto, formar um maior ou menor número de ordens, de gamas espectrais de espíritos, né, encarnados ou desencarnados, conforme o ponto de vista sobre o qual a questão é considerada. Ocorre aqui o mesmo que em todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos à inteligência, mas seja como for, nada alteram na essência da ciência. Portanto, os espíritos interrogados sobre essa questão podem ter variado no número de categorias sem que isso tenha maiores consequências. Não existe 1, 2, 3 e 4, existem nuances, e vamos ver aqui o Kardec, auxiliado pelos espíritos, nos colocando algumas classificações para fins didáticos, para que a gente possa entender. Alguns detiveram-se nesta aparente contradição sem pensar que os espíritos não dão a menor importância ao que é meramente convencional. As convenções somos nós que criamos. E nós, espíritos imperfeitos aqui num planeta de provas e expiações, é que adoramos bater boca, perder energia por bobagem. A gente bate boca se 6 é a mesma coisa que meia dúzia. Se a vírgula vem aqui ou se vai ali. O que a gente gosta mesmo é de discutir, de perder energia. É isso que a maioria de nós gosta de fazer. Perder tempo. E quem está no propósito de crescer, de aprender, de se aprimorar, sabe que não tem tempo a perder. O tempo aqui, nesse planeta, porque o tempo faz parte da terceira dimensão, é daqui desse planeta, essa colocação do tempo, e nós encarnados estamos vinculados a isso, nós não temos tempo a perder, porque o tempo, ele é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá, um tempo determinado aqui nesse planeta para crescer e aprender. Então eu não posso perder tempo, porque eu não sei se eu vou chegar até a noite de hoje ou se eu vou amanhecer amanhã. Porque a hora que terminar o tempo que Deus designou para a minha encarnação aqui, estou de volta para o planeta, para o plano espiritual. Estou de volta para a verdadeira vida. E o que eu fiz com o tempo que eu ganhei aqui? Eu aprendi, eu cresci, eu melhorei ou eu perdi tempo? A escolha é minha. É o que ele está colocando aqui. Alguns detiveram-se nesta aparente contradição sem pensar, quer dizer, alguns espíritos, encarnados ou desencarnados, se detiveram nessa contradição sem pensar, sem lembrar que os espíritos com E maiúsculo, os espíritos superiores, não dão a menor importância ao que é meramente convencional. Para eles, os espíritos com E maiúsculo, para eles o pensamento é tudo. É o pensamento que dirige a nossa vida.
é o pensamento que molda a existência, tanto aqui no planeta Terra como encarnado, como na psicosfera do planeta Terra, nos planos que existem na espiritualidade, porque nós continuaremos dentro da psicosfera do planeta Terra. Para eles o pensamento é tudo. Deixam conosco a forma, a escolha dos termos, as classificações numa palavra ou sistemas. Eles deixam o sistema e como é que vai ser dito, como vai ser colocado conosco. Isso para eles não fazem diferença nenhuma. Para eles não tem essas demarcações. E o Kardec está colocando isso de uma forma didática para que a gente possa entender. Acrescentemos ainda esta consideração que nunca se deve perder de vista, a de que entre os espíritos, com E maiúsculo, assim como entre os homens, há grandes ignorantes, e nunca será demais se prevenir contra a tendência de acreditar que, por serem espíritos, devem saber tudo. Aí é que está, ele está colocando aqui os espíritos com E maiúsculo como desencarnado, porque nós somos espíritos encarnados. E é o que eu já coloquei isso, repeti isso várias vezes, acentuei bastante na nossa gravação passada. As pessoas que acham, é um espírito que falou, então é verdade. Não. Não é porque desencarnou que perdeu a má índole, que perdeu a ignorância, que perdeu todo aquele ranço, todo aquele preconceito que trazia quando estava encarnado. Desencarnou, tirou a roupa, deixou a roupa aqui e volta para o plano espiritual, exatamente igualzinho como era aqui, com o mesmo preconceito, com os mesmos erros, com as mesmas ignorâncias e com as mesmas similaridades, se comprazendo ali com os espíritos ou menos esclarecidos ou mais esclarecidos. Não muda nada. Então, é o que ele está dizendo aqui. E nunca será demais se prevenir contra a tendência de acreditar que, por serem espíritos, devem saber tudo. Toda classificação exige método, análise e profundo conhecimento do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são, como os ignorantes deste mundo, os ignorantes encarnados, incapazes de aprender e guardar consigo, apreender um todo e formular um sistema. Os ignorantes encarnados e os ignorantes desencarnados não tem diferença. É isso que ele está colocando. Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são como os ignorantes deste mundo, incapazes de apreender um todo e formular um sistema. Eles só conhecem ou compreendem uma classificação qualquer de uma maneira imperfeita. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que consigam apreciar as nuances de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem. Da mesma forma que entre nós, um homem rude considera os homens civilizados. Então é da mesma forma que aquele homem que é rude, que é primitivo, considera superior todos os homens civilizados. E nós sabemos que entre os civilizados tem bons e tem maus. Tem aqueles que são tão rudes ou às vezes mais rudes que aquele considerado incivilizado, lá o indígena, ou aqueles que estão numa condição muito simples ainda de forma de vida. Mesmo aqueles que são capazes de aprender um todo e formular um sistema podem variar nas classificações, conforme seu ponto de vista. Aquilo que nós estamos falando de ponto de vista, pode ter 10 pontos de vista e estarem todos errados. Sobretudo quando uma visão nada tem de absoluta, quando a visão não está ali, num estudo, buscando a realidade, buscando a verdade, livre de preconceitos, livre de ranço, Linneu, Jusset e, não sei se é assim que se pronuncia, Tournefort, tiveram cada um seu método
e nem por isso a botânica mudou, pois não foram eles que inventaram as plantas nem suas características. Observaram as analogias, né? As similaridades, a partir das quais formaram os grupos ou ordens. Foi assim que procedemos. Né? Vamos lembrar que ele usou da botânica o termo para criar a palavra perispírito. Foi assim que procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los por suas palavras e seus atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles forneceram, os espíritos forneceram. Os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Então, a base são os imperfeitos, aqueles que estão propensos ao mal e ligados, né, aderidos à matéria e às coisas da matéria, né? O ter, o egoísmo, né? Já que a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Os da segunda, aqueles que estão no meio, né? Os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria. O espírito, a espiritualidade já sobrepôs, já tá ali aparecendo mais do que a matéria. E pelo desejo do bem, a vontade, né? São os espíritos bons, são aqueles que estão com a vontade, né, de realizar o bem, que estão com vontade de sair daquela situação de tá na lama, né, de estar enfiado na lama. A primeira, que é dos espíritos puros, a primeira, enfim, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição, né? E o único que a gente conhece em termos de exemplo, de guia, de modelo, é o nosso Mestre Jesus, que é um espírito crístico, né? Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Restou-nos apenas ressaltar, com um número suficiente de subdivisões, as principais nuances do conjunto. Foi o que fizemos com a coordenação dos espíritos, cujas instruções benevolentes nunca nos faltaram. Então, o que o Kardec está dizendo aqui? Quem é esse nós? Quem é esse fizemos? Que ele coloca aqui. Os espíritos e Kardec. O Kardec orientado, né, assistido pelos espíritos, faz uma série de subdivisões para que a gente possa entender, né, a estudar essas nuances. Com a ajuda desse panorama, né, desse quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos relacionar-nos e, por consequência, o grau de confiança e estima que merecem. É pelas suas palavras, pela sua forma de dizer, pelo conteúdo, não é pelo nome que o Espírito dá, é pela energia, pelo brilho, pela luz, pelo conteúdo dos ensinamentos que nós vamos ter o grau e que eles vão ter o grau e a estima da nossa parte, que eles merecem. Esta é, de certa forma, a chave da ciência espírita, pois só ela pode dar conta das anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Aqui está a palavra primordial. A chave da ciência espírita. Qual que é a chave da ciência espírita? É justamente colocar
né, uma forma, digamos assim, um manual. A ciência espírita, a doutrina, vem nos trazer um manual para que a gente possa ter bases para dizer, não, o que esse espírito está colocando aqui, eu preciso analisar, porque um espírito que tem consistência, é um espírito que está colocando uma série de verdades, eu preciso analisar por quê? Porque se for um espírito astuto, um espírito que tem muito conhecimento, mas ele está trabalhando para o mal, ele está trabalhando ali para induzir as coisas que ele quer, então ele está sendo astuto, ele está colocando uma série de verdades e no meio dessa verdade ele está colocando uma mentira. Ele está colocando uma inverdade muito grande para poder se utilizar, naquela análise superficial, aqueles que não têm muito conhecimento, não, ele está dizendo isso, tudo isso é bom, tudo isso é verdade, então isso aqui também deve ser bom, deve ser verdade. E não é. Ele está só induzindo para poder fazer com que a casa espírita, ou aqueles médiums, ou aquele médium, faça o que ele quer. Então ele diz 9 verdades e uma mentira, e essa mentira vai levar ao desastre, vai levar ao erro, vai levar a uma série de coisas. Por isso Erasto coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui, ou acho que é no livro dos médiuns, acho que é no livro dos médiuns, que o Erasto coloca que é preferível se perder 9 verdades do que se aceitar uma única mentira. Por quê? Justamente por isso, porque o espírito astuto, aqueles que, como nós já comentamos aqui, como Gregório, lá do livro Libertação, que foi papa, que conhece os evangelhos de trás para frente, o Velho Testamento, o Novo Testamento, ele podia colocar 9 verdades ali astutamente só para, né, botar mel ali na boca dos ignorantes do bem, né? Dos ingênuos que estão ali, ignorantes das verdades. Então ele bota o melzinho ali com 9 verdades conhecidas e vem com a mentira, e através dessa mentira usar esses espíritos encarnados ou desencarnados para fazer o que ele quer. Nós vamos ver isso ao longo do livro Libertação, né? Então o que ele está colocando aqui? Vou repetir. Ele coloca aqui: esta é, de certa forma, a chave da ciência espírita, pois só ela pode dar conta das anomalias que as comunicações apresentam. São essas comunicações truncadas, são essas comunicações que são para serem jogadas fora, e a gente vê na internet pululando ali, trazendo medo. Eu já vi colocações com nome de espíritos conhecidos, mandando as pessoas estocarem coisas, porque vai vir dias de escuridão, vai vir enchente, vai vir terremoto, vai vir não sei o que. Gente, isso não existe. Não é que não possa acontecer fenômenos geológicos, eles acontecem e acontecem sempre. Mas a espiritualidade, quando vem trazer alguma colocação, ela vem para trazer para a mudança espiritual, para o crescimento espiritual. As coisas que acontecem no mundo fazem parte do mundo e ninguém colhe aquilo que não semeou. As pessoas que estavam na Indonésia, lá, se eu não me engano, foi na passagem de 2003 para 2004, que teve o tsunami, que morreram milhares de pessoas, e a água invadiu. As pessoas que não tinham que passar por aquilo, ou estavam embaixo d'água, muitas pessoas estavam em mergulhos, mergulhos profundos, quando emergiram porque não aconteceu nada, estava tranquilo no fundo do mar. Quando emergiram, não encontraram o barco. Quando conseguiram voltar para a terra estava arrasada, não sabiam o que tinha acontecido. Como aquelas que foram para lugares mais altos, ou que foram, por algum motivo, foram para outros lugares e não passaram por todo aquele sofrimento. Tiveram sorte. Não é sorte, não.
Não existe vítima nesse planeta. As pessoas só passam por aquilo que elas precisam passar. Então, aqueles que não passaram é porque eles não tinham que passar por aquela colheita, eles não plantaram aquela semente, então eles não colhem aqueles frutos. É isso que a gente precisa entender. Então ele diz aqui: chamaremos a atenção, no entanto, para os fatos que os espíritos nem sempre pertencem exclusivamente a esta ou aquela ordem. Seu progresso só se faz gradualmente e muitas vezes mais num sentido que no outro. Às vezes o espírito tem um progresso muito grande na ciência, na música, isso não importa se ele está encarnado ou desencarnado, e moralmente ele não tem. Podem reunir características de diversas categorias, que pode ser característica moral ou só característica intelectual. Ele só está na ciência, ele só está na medicina, ele só está se elevando na física, na química, na matemática, na biologia, na música, nas artes, né? O que é fácil perceber pela sua linguagem e pelos seus atos. Aquele espírito que está ali se dizendo isso ou aquilo, ele não passa na prova da inquirição. Você pergunta, você faz uma série de colocações, ele mantém a empáfia, mas ele não passa disso. Ele não consegue se manter por muito tempo ali fingindo ser o que ele não é, porque ele vem com um monte de adulações. Começou a adulação, a bajulação, esquece, é um espírito inferior. Quando o espírito vem e coloca: olha, você está fazendo um bom trabalho, mas você precisa olhar isso ou aquilo, aí não é bajulação, ele está ali mostrando: olha, você está realizando uma coisa boa aqui, mas presta atenção onde você está errando. Olha, ele está sempre, o espírito que quer fazer com que a gente cresça, ele está sempre dando ali uma sacudida. E as mensagens, elas são sempre para ajudar a aprimorar e para ajudar a buscar a verdade sem bajulação. Normalmente elas vêm e dão sempre uma sacudida. É o que ele está dizendo aqui. O progresso só se faz gradualmente e muitas vezes o espírito progride num sentido ou no outro, né? Às vezes ele progride numa área e não progride na outra, e isso tem que se fazer, né, gradualmente no todo, principalmente moralmente. O espírito só é superior quando ele atinge o desenvolvimento moral. Podem reunir características de diversas categorias, né, moral ou intelectual, e que é fácil perceber por sua linguagem e por seus atos. É pela linguagem, é pelo conteúdo que nós vamos saber quem está falando ali ou não, pelos seus atos, pela sua forma de se expressar, pela energia que emana, que a gente pode sentir. Ele pode montar a aparência, se dizer fulano ou não, mas é a energia, às vezes não diz nada. Não importa o meu, normalmente os espíritos elevados, não importa o meu nome. Ele está ali a mensagem, um espírito amigo, um espírito protetor, um espírito que faz parte da falange da casa. Não dá nome, mas você sente aquela energia ali na reunião mediúnica, você sente aquela paz. Você está flutuando ali, você não quer parar, eu não queria parar, não queria que eu terminasse a reunião, porque está tão bom, tá? Por quê? Porque aquele espírito traz aquela energia, aquela paz ali. Ele normalmente não dá nome, ele não importa nome, porque ele não importa o que ele foi aqui na Terra, não importa o que ele é agora, né? Uma energia. Então energia não tem nome, energia tem cor, tem frequência, tem cheiro. Por isso que a gente sente cheiro de flores, sente aquela paz, né? A gente entra aquela tal história, a gente vai vampirizar a energia boa daquele espírito que por amor, por carinho, se predispôs a vir ali nos trazer uma mensagem ou por simplesmente nos envolver naquela energia para que a gente pudesse repor as energias que nós doamos ali durante o trabalho mediúnico ou o trabalho de irradiação, seja qual for o trabalho, a gente doa e sempre vem um espírito maior ali por carinho, por amor,
nos revigorar, porque é isso que faz com que a gente tenha vontade. Eu não vou estudar mais, vou aprender mais, eu vou me melhorar, porque na próxima reunião eu quero sentir isso de novo, quero ter esse merecimento. E aí isso nos impulsiona, isso nos ajuda, nos faz ter a vontade de crescer e de nos melhorar. E na nossa próxima gravação nós vamos começar a terceira ordem, nós vamos começar de baixo para cima. O Kardec começa de baixo para cima, ele vai dos imperfeitos e vai seguindo até a classificação, até aos puros. Isso é colocação, repetindo, do Kardec, numa forma didática para a gente poder aprender. Até lá.